Bom dia, pessoal. Nossa aula de hoje a gente vai continuar com a nomenclatura dos compostos orgânicos e nossa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os éteres e sobre o fenol, né? Então, os éteres é o grupo funcional do éter, né? Que é o mais conhecido dentro do grupo, que é o éter comum, que é o etoxietano ou o éter dietílico. Ele é encontrado em farmácias e hospitais, é um líquido extremamente volátil, ou seja, evapora muito rápido, e ele tem um ponto de ebulição em torno de 35 graus, ou seja, né, a temperatura dele é bem baixa para ele virar gás. Ele é inflamável, incolor, e ele também é utilizado em solventes como graxas, óleos, resinas e tintas, tá? Ele era utilizado como anestésico em 1842, porque antigamente não tinha nem anestesia para se fazer uma cirurgia, então a pessoa machucava, tomava um tiro, alguma coisa assim, eles davam uma martelada na cabeça da pessoa para a pessoa desmaiar para fazer o procedimento. E aí, quando se conheceu o éter, começou a utilizá-lo para a pessoa ser anestesiada, né? Hoje não é mais utilizado o éter na composição de nenhuma anestesia, porém a gente sabe que ele também tem essa função, certo? Mas a principal função que a gente utiliza hoje são nos solventes, óleos e tintas, né? Então, para vocês terem uma ideia, o que seria um composto éter, né? Então, ele apresenta um elemento químico oxigênio no meio da cadeia, tá? Então, ele vai estar no meio. Lembra lá que o álcool tinha um OH fora da cadeia, o aldeído, todos eles, os grupos funcionais, o oxigênio estava fora da minha cadeia principal, certo? Agora, no caso do éter, ele vai estar dentro da cadeia, não na ponta, sempre no meio da cadeia vai ter esse elemento oxigênio, tá? E aí, como que eu dou nomenclatura? Eu vou olhar primeiro na verdade, a cadeia, quando a gente vai dar o nome do éter, a gente divide a cadeia em dois. Então, o oxigênio está aqui, então essa é uma cadeia, essa é outra cadeia. Então, uma cadeia, eu vou acrescentar met, né? É um carbono só, met, e acrescento o oxi por causa do oxigênio. Então fica metoxi, e aí a outra parte da cadeia eu dou o nome normal, como se fosse um hidrocarboneto. Então, um carbono só met, só tem ligações simples e tem começou a hidrocarboneto O no final. Então, esse cara aqui é o metoximetano, certo? O próximo aqui, ó, as duas cadeias têm o mesmo tamanho, então vou começar por aqui, met, et, etoxi, certo? Aí vou dar o nome da outra parte da cadeia. Met, et, somente ligações simples, O no final, etoxietano. O próximo aqui. Qual é a minha menor cadeia? Essa daqui, né? Então, é ela que vai ganhar o oxi. Então, um carbono só met, aí acrescento o oxi, e aí agora eu vou dar o nome da outra parte da cadeia. Met, et, só ligações simples, ou no final, etano, metoxietano, ok? Se vocês tiverem dúvida na hora de fazer o exercício, reveja o vídeo, veja novamente também os exemplos, que às vezes ajuda vocês a conseguirem fazer os exercícios, tá bom? O próximo grupo que a gente vai falar um pouquinho são os fenóis, tá? Então, uma característica dos fenóis é que eles são ácidos e ele tem uma capacidade de reagir com uma base por meio de uma reação química de neutralização. Não se preocupem com isso, depois a gente vai falar um pouquinho sobre as reações orgânicas, tá? Então, é só para vocês terem uma ideia de como ele funciona, tá? Então, ele apresenta uma propriedade antibacteriana e fungicida. Sabe aquela creolina que o pessoal passa no quintal quando tem cachorro? Então, a composição dele é um fenol. Uma outra característica, né, uma outra substância muito importante que a gente se fala muito ultimamente, que é composto de fenóis, é o THC. Então, para quem não sabe, né, o THC é o ativo que tem na planta da maconha, certo? Essa daqui é a estrutura do THC, tá? Desse componente. Então, o THC, aqui eu peguei um texto assim que fala um pouquinho sobre como que funciona o THC no organismo, né? Então é o ativo da maconha, ele permanece no sistema sanguíneo por até 8 dias, eu não sabia disso, né? Pesquisando que eu fui ver, então se você utiliza a maconha em até 8 dias, se você fizer um teste você vai descobrir que tem ainda o THC no organismo, tá? Por teste sanguíneo.
ele também, na verdade, as pessoas utilizam a maconha por vários fatores, mas hoje já se sabe que o THC ele é um potente fármaco, né? Alguns países já utilizam, alguns países eles liberaram o uso da maconha medicinal, a pessoa utilizar a própria maconha. Já tem outros países, igual o Brasil, que foi liberado a produção de medicamentos a partir do THC. Pessoas que têm problema de paralisia ou que tem convulsão, alguns problemas motores, utilizando o óleo, que é esse THC, diminui absurdamente o número de crises diárias e de dor também no organismo. Ele é bom também para quem tem enjoo, em pacientes com câncer, ele diminui absurdamente o enjoo e as dores, né, no organismo e tal. Então, hoje já foi liberado, o Brasil já tem, acho que 2 ou 3 indústrias farmacêuticas desenvolvendo medicamentos a partir do THC. Tem pessoas no Brasil que fazem uso do THC por esses fatores, até fibromialgia também, e eles conseguiram já também fazer compra fora do Brasil, porque já tem outras empresas que fabricam. Antigamente tinha que entrar com liminar na justiça e tal, mas como agora o Brasil já liberou para se descobrir, fabricar esse medicamento, né? Então não é necessário mais que você tenha um mandado judicial, você pode fazer essa importação normalmente até que saia o produto brasileiro, tá bom? Então, o que são os fenóis? O fenol tem esse anel, que é chamado de anel aromático, onde eu tenho um OH na ponta. Aí, galera, o que seria o anel? Por que anel aromático, né? Por que tem esse nome? Porque a maioria dos compostos que tem cheiro possui esse anelzinho. Então, a canela, algumas plantas, as flores, a composição que dá o cheiro da flor ou da substância, ele tem esse anel. Por isso que é chamado de anel aromático, tá bom? E aqui ele pode ser dado o nome de 2 formas, né? Então, ele é um anel. Normalmente, onde está o meu H, sempre vai ser o meu 1. Aí, aqui, 2, 3, 4. Eu posso também numerar ao contrário, tá? Eu posso numerar 1, 2, 3, 4. Tanto faz, não faz diferença, ok? Então, aqui eu posso colocar o nome como 1-hidroxi, porque sempre o OH vai estar nesse 1, então ele sempre é o hidroxi. Aí, 2-metil, certo? Um carbono só, uma ramificação, benzeno. Ou 2, aqui, metil, fenol, ou também tem o ortometapara. Então, tudo que está no 2 é orto, tudo que está no 3 é meta e tudo que está no 4 é para. Então, aqui está no 2, certo? Então, ficaria orto, metil, fenol. Aqui outro exemplo, ó. 1-hidrox, 3-metil, benzeno, ou 3-metilfenol, ou meta-metilfenol. Certo? Aqui é a mesma coisa, ó. 1-hidrox 4-metilbenzeno ou 4-metilfenol ou para-metilfenol. Os 3 nomes estão corretos, tá? Então, as 3 formas de escrita tá correta. Aí vocês escolhem qual a forma que vocês acham mais fácil para gravar ou mais fácil para montar. Tudo bem? Junto vai ter agora uns exercícios, lembrando que eu falei que eu não vou separar, então agora a gente viu fenol e éter, então vai ter no exercício hidrocarboneto, álcool, cetona, aldeído, fenol e éter, ok? Então, qualquer dúvida, lembrando, quarta-feira a gente tem nosso meeting, é só entrar no meeting que a gente faz exercícios juntos, e qualquer dúvida também vocês podem mandar mensagem pelo Classroom que eu tento ajudar vocês, tá bom? Obrigado, gente, bom dia!